Fala galera, eu sou o Bruno de Azevedo, estou aqui para comentar com vocês, dar prosseguimento aí ao livro O Homem que Sabia Demais. Na primeira parte, aconselhei a vocês a ler esse livro e mostrei a importância desse matemático chamado Alan Turing, tá? Que foi um matemático inglês que viveu aí na primeira metade do século XX e as suas, mas assim, falando do aspecto matemático, sua contribuição, uma das suas contribuições para o mundo, foi a resolução, foi a decodificação que ele fez da Enigma, que foi uma máquina, tá, criada pelo nazismo, ou seja, pelos nazistas, na Segunda Guerra Mundial. Para vocês, vamos falar um pouquinho de história aí. A Guerra Mundial foi a segunda guerra, ou melhor, a Segunda Guerra Mundial foi a segunda guerra que houve no continente europeu, Houve a primeira, de 1914 a 1918, E aí aconteceu aquelas coisas e tudo mais, a Alemanha foi culpabilizada, aí foi a responsável, por essa guerra, sofreu algumas sanções, isso gerou uma revolta em algumas pessoas, porque a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, sofreu diversas sanções que complicaram a vida dos alemães, Poxa, inflação altíssima, desemprego, educação, segurança, saúde, tudo indo de mal a pior, E isso os alemães pensaram assim, cara, poxa, vamos ter que fazer alguma coisa, Então, olha só, Hitler, vocês já sabem dessa história aí, Aparece como um deus aí que vai levar a Alemanha para o progresso, mas a Alemanha vai ter que resolver alguns problemas com países, que saíram vencedores ali da Primeira Guerra Mundial, A França, os Estados Unidos, a União Soviética, e por aí vai. Então, assim, o nazismo vinha se alastrando ali já em 1920, 1921, 1922, vinha dominando ali a Alemanha, se concretizou na Alemanha, o fascismo está acontecendo na Itália de modo independente, E o objetivo do nazismo era o qual? Pô, cara, vamos dominar todos os países da Europa aqui e, consequentemente, o mundo, Então, estava sendo um problema, até que em 1939 estoura a Segunda Guerra Mundial. E você deve estar aí que está me assistindo se perguntando, gente, isso é uma aula de história? Não, eu só estou relembrando, porque eu vou bater na tecla aqui da invenção que o Alan Turing, que era um matemático, tá bom? Nasceu na Inglaterra, lá em Londres, a contribuição que ele deu ao mundo usando uma ferramenta matemática, que envolve a lógica, a análise combinatória, a probabilidade, a contagem. Para você que está me assistindo, que gosta desse assunto, eu recomendo que você leia esse livro e preste bem atenção, assim, no que eu vou falar, porque eu estou mais ou menos resumindo a história do livro, Eu não posso, obviamente, ler o livro todo para vocês, porque, como eu falei, são 8 capítulos, que mais ou menos aí 220 páginas, então fica muita coisa, não tem um tempo hábil para poder falar, mas o importante é que vocês leiam o livro, tá? Porque vai agregar na vida de vocês. Pô, leitura nunca é demais, pessoal, é sempre bom ler, vocês vão conhecer a obra desse matemático, que infelizmente morreu muito cedo, foi injustiçado, acho que agora em 2015, se eu não me engano, 2018, 2019, a Inglaterra começou a rever algumas coisas, alguns trabalhos feitos por ele. Felizmente, assim, vai fazer uma homenagem tardia, porque cada um vive do jeito que quiser, mas no que diz respeito à matemática, ele deu contribuições enormes, como diversos outros homens aí que viveram no século XVI, XVII, XVIII, XIX, beleza? Então, assim, eu estou fazendo um pouco aqui da história para poder chegar até 39, 1939 até 1945, é o período que ocorre a Segunda Guerra Mundial, A matemática, por mais que vocês pensem que matemática é só número e fórmula, vocês estão enganados, Assim como eu também pensava isso. Quando eu entrava numa aula que, não tinha número, não tinha conta, eu falava, isso daí não é matemática não. Eu ficava chateado e ia embora. Para quem tem muita facilidade com os números,
com a geometria, com a aritmética, com a álgebra, ok, o cara realmente não gosta. Mas assim, matemática, comecem a desconstruir isso da vida de vocês, que matemática é simplesmente chegar no quadro, aplicar um monte de exercício, o aluno sentado, só aplicar a fórmula. Pelo amor de Deus, isso não é matemática, isso pode ser qualquer outra coisa, não é matemática. Então, matemática é fazer com que o aluno aprenda, entenda e veja que matemática é resolução de problemas da vida real. É muito difícil isso, muito difícil. Como eu falei, eu pegar aqui a trigonometria, explicar o conceito de trigonometria e fazer você aplicar. É óbvio que alguns assuntos da matemática são mais fáceis de fazer você enxergar isso. Mas, por exemplo, a parte da estatística, que envolve a probabilidade e análise combinatória, fica um pouco mais difícil. Como eu, professor de matemática, vou falar para você que está me assistindo, que você vai usar, por exemplo, a fórmula ou o conceito de arranjo simples de análise combinatória na sua vida real. Para quem trabalha, para quem mexe com isso, ok. O cara está um pouco mais familiarizado. Às vezes o cara vai ser pesquisador, né? O cara vai conhecer alguma instituição, por exemplo, o INPA, o IME, o ITA, que mexem com coisas de tecnologia, por exemplo, você vai aplicar. Mas se você vai fazer vai seguir outra carreira, talvez não seja tão motivador, tão desafiador para vocês. Mas, como a vida é feita de fases, de ciclos, é importante nesse período que você está estudando para a formação como cidadão, que vocês compreendam isso, né? E enxerguem a matemática além da sala de aula, que é uma coisa muito difícil. Mas quando vocês rompem essa barreira, aquela aversão que vocês têm à disciplina, ela é meio que superada. Então, assim, para mim é muito ruim, como professor de matemática, chegar numa sala de aula e perguntar, galera, quem aí quer ser matemático? Ninguém levanta a mão, né? É chato, porque alguma coisa está sendo feita de modo errado. Então nós, como professores e alunos, o corpo aí discente, o corpo docente, a gente deve discutir métodos para melhorar isso. Então é muito importante que a gente veja esses métodos aí, reveja os métodos, né, de como está sendo ensinada a matemática. Como eu falei, eu aprendi de um jeito, né, o meu pai, a minha mãe, os meus avós aprenderam, eu aprendi do mesmo jeito, os meus pais, os meus avós, e você provavelmente está aprendendo do mesmo jeito dos seus pais. Alguma coisa precisa ser vista aí, né? Essa coisa de somente o professor ir para frente, lá, aplicar um monte de exercício, o aluno só aqui e decorar a fórmula, não é matemática. Então, assim, eu vou fazer uma relação, dei uma pausa aqui na nossa história de Segunda Guerra Mundial, para vocês verem como que um matemático, ele usa o mecanismo do raciocínio lógico, das ciências exatas, para contribuir, como eu posso dizer, de modo benéfico, né, para a sociedade em geral. Vocês podem observar que não só essas matérias, tá? Mas sim essas matérias também, como a física, a química, a matemática, né? Essas três disciplinas, porque aí dão base para engenharia da computação, para engenharia química, para engenharia também de um modo geral, não que elas sejam mais importantes do que as outras, só que elas tentam entender o que está acontecendo na natureza. Se você é uma pessoa que está me assistindo e gosta desses assuntos, né, por exemplo, às vezes o cara não é tão bom, por exemplo, com números, mas ele gosta da história da matemática, da história da física, da história da química, é importante você entender assim, como essas pessoas lá nos séculos passados, né, elas usaram essas ferramentas para solucionar, para melhorar a vida que nós temos hoje, porque hoje você tem um celular bonitinho, tem os aplicativos e tudo mais. Há 10 anos não tinha isso, há 20 muito menos, né? Há 50 anos nem pensar. Então nessa época que o Alan Turing viveu, primeira metade do século 20, de 1901 a 1950, né, não tinha nada disso, não tinha computador, não tinha internet, não tinha televisão. Então, os nazistas criam essa máquina chamada Enigma para se comunicar entre si, porque pô, se eles falassem alemão, se eles falassem qualquer idioma, eles poderiam ser descobertos, né?
porque eles tinham um plano de dominar a Europa. Então, esse cara, chamado Alan Turing, tá? Eu vou falar da pessoa dele como matemático, genial que foi. Beleza? Ele, através da matemática, observe que ele poderia cruzar os braços e falar assim, cara, eu não sei o que fazer. Porque a matemática que eu aprendi se restringia à sala de aula, né? Era resolver exercícios, era resolver problemas. Então o mundo estaria, sabe-se lá como, se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial. Mas não só ele, como outros caras, né? E vou fazer aqui um parêntese para vocês. Esses caras, eles foram brilhantes no que se propuseram a fazer, mas eles não acertaram de primeira. Se você pegar a história desses caras aí, né, da nossa geração, Bill Clinton, Mark Zuckerberg, diversos outros aí, fantásticos empresários e criadores de diversos aplicativos e tudo mais, que enriqueceram, eles não acertaram de primeira. Ninguém fez o Facebook de primeira. Então, o Facebook não foi criado por nada, assim, do nada, o Instagram, tudo. Cara, por mais que seja difícil eu falar isso para vocês, de mostrar, não, olha só, Bruno, eu quero que você me mostre que no Instagram, nesse aplicativo, foi usado um conceito matemático. Foi usado, beleza? Para quem tem curiosidade, procure se aprofundar mais, né? Então, assim, por quê? Porque lá atrás, o Alan Turing ele é considerado o pai da computação moderna, né? Assim, o cara que foi capaz, foi responsável por criar uma máquina que decodificasse, esse raciocínio lógico, né? Decodificasse a Enigma, que foi a máquina criada pelos nazistas, envolve conceitos matemáticos, né? Vocês observem que a tecnologia ela foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Através das ciências exatas, né? Então, as baterias, as pilhas, eu estou sendo gravado, né, por uma câmera que tem pilha, né? E alguma coisa tem bateria, porque tudo no mundo, a física estuda isso. A física observa o que está acontecendo. Cara, eu soltei aqui da minha mão um papel, soltei da minha mão uma moeda, ela caiu. Por que ela não foi para o lado esquerdo, para o lado direito subiu? A física ela vai entender, observe só, ela vai tentar entender por que cai. Por que não fica parado? Por que não sobe? Por que não vai para a esquerda? Por que não vai para a direita? E através, a física observou, ela vai agora pegar a matemática para descrever essa queda, né? Então, assim, quando você se depara com uma fórmula e só decora e fica ali, vou decorar a fórmula de Bhaskara, vou decorar a fórmula, as relações. Cara, pense assim, está tentando essa fórmula, essa equação, seja lá o que for, está tentando descrever alguma coisa, né? Então, por exemplo, a equação de Torricelli está tentando descrever, alguém observou alguma coisa, né? E, cara, por que isso aconteceu? Né? Porque se tiver atrito numa mesa, por exemplo, eu pegar uma garrafa e empurrar, ela para. Por que não continua a vida toda, né? Suponhando que a mesa fosse infinita. Por que a garrafa não vai direto? Né? Porque quando eu acelero um carro, a velocidade muda, o vetor velocidade muda. Então são coisas que para você hoje é meio óbvia, é meio trivial, mas há alguns séculos atrás não era. Então assim, essas pessoas elas usam ferramentas matemáticas para descrever as coisas que estão acontecendo no mundo. Então o Alan Turing ele fez a mesma coisa, né? Como eu posso desvendar o que essa máquina está querendo dizer, né? Como eu posso decodificar, como eu posso traduzir? Porque, por exemplo, se eles falassem o idioma deles, os nazistas, o alemão, provavelmente alguém ia traduzir. Então eles foram muito espertos, criam um enigma é algo que as pessoas tentam descobrir, e assim tentam dificultar, que na cabeça deles ninguém seria capaz, ou melhor, naquela época ali, de descobrir o que eles estavam querendo dizer, ou melhor, o que eles estavam dizendo. E aí esse rapaz, né, o Alan Turing, é muito esperto,
né, muito familiarizado com a lógica matemática, consegue desvendar, e aí todos vocês sabem o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Os aliados derrotaram o fascismo e o nazismo, tanto na Itália quanto na Alemanha, e aí o mundo passou por algumas transformações, algumas modificações, né, pela Guerra Fria e tudo mais, e chegou onde a gente está hoje. Mas, assim, se você pegar a segunda metade do século XX, você vai ver que as pessoas que enriqueceram muito assim através da tecnologia, né, elas têm essa parte esquerda do cérebro mais apurado, voltado mais para o raciocínio lógico, para a simplificação das coisas, para a resolução de problemas, né? Elas usaram as ferramentas matemáticas. Então, assim, eu observo um problema. Cara, eu tenho um problema que as pessoas não vão para o ponto de ônibus e não sabem quando o ônibus vai passar, porque os ônibus não respeitam o horário e tudo mais. Cara, vem alguém, cria um aplicativo, que vocês sabem qual é o aplicativo, né, chamado Movit, e esse aplicativo, ele consegue, através do satélite, né, identificar que hora o teu ônibus vai passar, ou aproximadamente que hora ali. Isso facilitou em muito a vida das pessoas, né, porque, se o ônibus vai passar meio-dia e 45, eu não preciso ir para o ponto, se o ponto é perto da minha casa, meio-dia. Eu vou meio-dia e 40, eu vou meio-dia e 35. Então eu consigo, dentro desse intervalo de tempo, fazer alguma coisa. Seja lá ficar sentado, dormir, comer, fazer algum trabalho. Então observe que um aplicativo, que é algo tecnológico, que só é possível porque hoje existe no celular, hoje existe um computador, que foi o Alan Turing, precursor dessa ciência, né, da parte da computação moderna, só é possível fazer esse aplicativo por causa que hoje você tem o computador, tem o celular e todo esse aparato tecnológico. Então, assim, tem um problema, você tem que resolver esse problema e aí você usa da matemática para isso. Foi isso que o Alan Turing fez. Então, se vocês forem pesquisar, né, após a leitura do livro, porque o livro é importante não só para vocês terminarem o curso do Clube do Livro, não só para vocês saberem um pouco da história desse homem, né? E aí vocês vão ver que ele sofreu uma castração química devido à orientação sexual dele, coisas que na época, né, as pessoas viam de uma maneira, mas isso assim não deve ser levado a cabo, e sim assim a pessoa dele, a contribuição que ele deu à sociedade, né? Ele deu à sociedade essa contribuição usando a matemática, que é o assunto que nos interessa, né? Dessa parte de contagem, dessa parte de análise. E assim, como eu falei, infelizmente no século passado, no século atual, a gente aprende o quê? Vai para a sala de aula, senta lá, decora essa fórmula de análise combinatória, de contagem, né? De arranjo simples, permutação, análise simples, decora a fórmula, né, de probabilidade, aplica na fórmula e vai embora. E a gente vê que não. Então, assim, o cálculo das probabilidades hoje é usado muito na meteorologia, nos jogos de aposta, que tá na moda aí, né, em vários outros ramos, né, principalmente a ciência de dados, porque hoje você está o tempo todo sendo monitorado, vocês sabem por quê. Eu não preciso falar aqui, por exemplo, que você faz uma pesquisa de um tênis numa loja, na próxima vez que você entrar no Instagram, vai estar lá um mundo de tênis para você comprar. Por que é isso? Porque o algoritmo da plataforma coletou os seus dados. Cara, ele gosta mais de roupa, sei lá, de uma blusa azul, tá? De uma blusa de marca tal. Então, quando ele entrar na próxima vez, eu encho ele de informações. Então, você está o tempo todo oferecendo dados aí na internet, né? Então, o algoritmo, ele poupa tempo, né, e acerta no que você quer. Pô, você pesquisa sobre um tênis da marca tal, logo depois aparecem inúmeros tênis dessa mesma marca ou outras marcas. Há um clique de você comprar. Você não precisa sair de casa, né? Você não precisa mais ir à loja. Então, há um clique de comprar e resolver um problema, né? Seja lá se for um problema ou não para você. Isso não só se traduz com o tênis, isso se traduz com as indústrias,
com as máquinas de um modo geral. Então, assim, não adianta você fugir, ignorar a realidade, não gostar de matemática, né, de não gostar das ciências exatas de um modo geral. Antigamente, essas coisas eram feitas à mão, né? Expressão, tudo mais. Hoje, com o avanço da tecnologia, há computadores moderníssimos que você consegue jogar qualquer problema e, através da inteligência artificial, ele consegue resolver, né? Assim, você trabalha o computador, você acha que está solucionando, isso é perigoso, isso é um outro assunto que a gente pode debater, discutir numa aula futura, né? Até onde pode ir, né, essa parte de inteligência artificial, né, de algo que praticamente faz tudo para você, você fica meio que inutilizável, né, meio atrofiado ali, porque o cara resolve o problema, ele escreve, ele capta dados, ele faz praticamente tudo, né? Não é assim, na minha opinião, que as coisas devem ser, mas isso é um assunto pessoal, né, é algo para ser debatido nas próximas aulas aí, caso surja a oportunidade. Então, assim, importante desse livro é vocês conhecerem a história e a contribuição do Alan Turing, né, em se tratando da matemática, como ele conseguiu, através da lógica, resolver esse problema, porque ele é conhecido sobre outros assuntos, né, ele é conhecido por ter feito algumas coisas, mas a sua contribuição principal foi essa máquina que ele criou, que decodificou o que a máquina Enigma estava dizendo ali, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, isso foi de suma importância para a nossa sociedade. E na minha opinião, que agora eu vou expressar para vocês, a matemática é isso, né? Não podemos correr em círculo. Deve haver o debate entre alunos, professores, o corpo escolar, de que alguma coisa precisa ser feita, porque vocês hoje vão perdendo o interesse, porque tem diversas outras coisas para chamar a atenção de vocês, redes sociais diversas, né? Olhar para o alto, olhar para o teto, olhar o passarinho voando, do que ficar decorando fórmulas. É importante que a gente faça essa ligação. Não é fácil, tá? Entre esses assuntos de matemática, de física, de química, e fazer vocês... as gerações passadas conseguiram aplicar isso. A gente faz essa conexão entre os assuntos matemáticos, físicos e químicos. A gente precisa voltar, a gente precisa se interessar novamente e fazer sempre essa analogia, né? Entender que isso não é criado só para a escola, né? Isso precisa estar presente na nossa vida. Eu preciso saber calcular uma probabilidade, uma porcentagem. É óbvio, se você não for trabalhar voltado para essa área, nem tudo você vai precisar saber, tá? Você precisa saber assim para a sua formação pessoal, se você quiser também, né? Se não, cumpra ali o seu papel no período escolar e vai fazer aquilo que você quiser. Mas enquanto na escola, é importante entender. E quando você faz essa analogia da matemática com a vida real, caraca, aquele problema ali pode ser usado para resolver isso, pode ser, ou melhor, esse assunto matemático pode ser ele pode ser usado para resolver, o problema A, problema B da vida real, fica tudo mais fácil, você passa a gostar. Então, assim, depois de algum tempo eu passei a enxergar isso na minha vida, eu conseguia ver a aplicabilidade, a aplicação de alguns conceitos na vida real, né? E aí deixa de ser aquela coisa chata, cansativa, monótona, tediosa, de simplesmente decorar a fórmula, chegar na prova, aplicar, e às vezes você nem sabe, você sabe a fórmula, mas nem sabe como aplicar naquele problema ali. Matemática não é isso, beleza? Matemática é resolução de problemas, tá? Seja também na escola, mas eu não enxergo dessa forma, na vida real. Então a gente tem um exemplo aí do livro que esse matemático usa parte da lógica, que é um ramo da matemática, para resolver um problema imenso, né? Assim como outras pessoas contribuíram também através da física, da química e da matemática para os avanços da sociedade ao longo do tempo, beleza? Então, assim, encare a matemática, né, dessa maneira, não só decorando as fórmulas, e sim entendendo que algum ramo da matemática aí você vai usar no seu dia a dia. Está enraizado, é difícil enxergar isso, mas não é impossível. Então, assim, leia o livro, é um livro relativamente
curto, né, 220 páginas, dividido em 8 capítulos, que vai contar a história desse matemático brilhante aí. E, para completar, leia também, assista também o filme O Jogo da Imitação, que fala um pouquinho da história dele, né? Vocês vão entender um pouco. Isso é se você também tiver curiosidade, né? É importante para o seu repertório aí social, para poder mencionar numa redação, para poder discutir entre amigos, discutir entre família. É importante saber de algumas coisas, né? Tem coisas que você fala assim, eu não vou usar isso para nada. Então você fica uma pessoa pobre, não no sentido financeiro, né? Pobre de conteúdo. Vai conversar com alguém, não sabe falar nada, a não ser aquilo que você gosta ali. Você fica isolado, fechado, isso é perigoso. Importante que você saiba conversar, né? Debater um pouco de qualquer assunto, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro, beleza?